Criptomoedas promissoras para 2025. Quais são as criptos que fazem sentido de ser um investimento agora no começo do ano para aproveitar este ano que é o verdadeiro ciclo de alta das criptomoedas? A gente está num ano excelente para começar a investir e nesse vídeo eu vou falar de algumas moedas e já vamos começar aqui com o primeiro tópico da nossa lista, que são as moedas Blue Chip. Blue Chip é uma expressão que vem do poker e significa, eu não sei exatamente por que eu falei significa, mas elas são as fichinhas de maior valor, né, quando a gente vai fazer as apostas. E as criptomoedas Blue Chip são as maiores criptomoedas do mercado, são essas aqui que estão principalmente, né, no início da lista das criptomoedas. E por que eu digo isso? Bem, nós estamos aqui em um momento interessante no ciclo. Eu quero apresentar esse gráfico aqui para vocês, que é o gráfico da psicologia de mercado. Com certeza, se você está investindo há alguns meses, você já pode ter visto esse gráfico aqui, que é um gráfico mostrando ciclos de mercado, né? Então ele diz que primeiro a gente começa quando ninguém está acreditando nada, a gente vai ficando cada vez mais emocionadinho até que chega no topo e o negócio cai com força. E no mercado cripto a gente também passa por essa mesma coisa e tem esse gráfico aqui do Bitcoin, que ele é um pouquinho diferente, mas ele mostra pra gente estes ciclos de mercado, só que de um jeito um pouco mais esquisito, né? Ele é esse radar aqui. E essa versão aqui eles não atualizaram direito, mas olha só que legal. Esse gráfico aqui é a versão atualizada. E a gente tá aqui nesse comecinho. É inclusive do mesmo site. Vocês podem ver que aqui no começo, onde a gente tá, é entre a fase de otimismo e crença. E pra gente chegar no topo do mercado, né? Nesse momento mais alto, a gente ainda tem essa fase de intermissão, friozinho na barriga e euforia. E é aqui em euforia que já tá mais ou menos na hora de vender. Então a gente tem bastante tempo ainda de alta dessas moedas. E quando nós chegamos em momentos de alta, o interesse por cripto sobe igual doido. E aí as pessoas vão fazer o quê? Pega o celularzinho, abre a primeira corretora que aparecer nas opções aqui da App Store, preferencialmente uma de verdade, né, que não é golpe, mas eles entram e veem as principais criptomoedas. E o primeiro raciocínio é: qual que é o próximo Bitcoin? Qual que é a próxima moeda que vai se valorizar igual Bitcoin? E aí as pessoas vão onde? Nas Blue Chips, nas moedas que são grandes, que parecem ser extremamente seguras e que, acima de tudo, são diferentes do Bitcoin e estão facilmente acessíveis. Então as primeiras moedas, que eu acredito que fazem sentido como investimento, principalmente para quem tem uma tolerância um pouco menor a risco e está entrando no mercado cripto agora, são essas moedas que estão mais famosas e que também estão em muita relevância. Então, a gente tem aqui, além do Bitcoin, né? Obviamente, a Ethereum, a XRP, a Solana, Dogecoin, Pepe, Stellar, Cardano, Chainlink. Eu estou usando aqui essa listagem de volume nos últimos 30 dias. E volume é uma coisa muito importante no mercado cripto, porque volume é um indicador muito bom de interesse em uma criptomoeda. Ele sinaliza o quanto que as pessoas estão negociando uma moeda. Então, a gente pode usar essas moedas aqui como um ótimo exemplo de interesse, principalmente as que são maiores, mas agora a gente entra na nossa lista de verdade, né? E eu tenho uma crença, e é uma crença que eu já compartilhei aqui no canal algumas vezes, de que durante os mercados de alta, meio que tudo sobe. Aqui nesse gráficozinho do próprio CoinMarketCap, a gente consegue ver o valor de mercado do mercado de criptomoedas como um todo, né? Então, todo o dinheiro que foi investido no mercado de criptomoedas, e a gente pode observar aqui que, embora o Bitcoin e Ethereum sejam uma grande parte, na média aqui, as altcoins que estão marcadas aqui em cinza, né, como outros, também se valorizam violentamente. E isso aqui é uma coisa muito relevante porque isso aqui é o grosso dessas altcoins. Na prática, a gente tem muitas altcoins pequenas pulando igual doidas. Então, o interessante mesmo é que nesses momentos tudo sobe. Só que o que continua subindo com consistência, que não é apenas um ou outro pulinho de RAM e depois cai, são as moedas que são muito relevantes. E essa relevância, para mim, ela começa aqui com os ecossistemas diferentes. Nós temos algumas criptomoedas que são as moedas de primeira camada. Você pode encontrar aqui em categorias e pesquisando por Layer 1, você clica aqui e você já consegue encontrar todas as moedas aqui que são ecossistemas, né? Elas são moedas que as suas blockchains servem para a criação de outras criptomoedas, de aplicativos, de protocolos e coisas assim. E a gente tem algumas aqui que estão se destacando muito e principalmente estão se destacando muito recentemente, que na minha visão são Solana, Base, Arbitrum. Então essas duas aqui é Ethereum, né? Porque são duas soluções de segunda camada para Ethereum. São moedas
criptomoedas que servem para auxiliar o desempenho da Ethereum em termos de eficiência, então elas têm as suas versões, por assim dizer, do ecossistema da Ethereum, mas nós temos Solana, Arbitrum, Base e Sui. Elas são as principais criptomoedas que estão com um ecossistema em alto desenvolvimento, estão crescendo com uma velocidade muito grande, sendo que Solana ficou simplesmente absurda. Solana hoje em dia é o maior ecossistema e eu mesmo me rendi completamente a Solana. Eu que sempre achei legal, mas era um pouquinho crítico, ficava olhando de fora, hoje em dia praticamente só opero na Solana. Então eu posso afirmar e reafirmar que Solana é um ecossistema muito bom. Dá para fazer muita coisa dentro desse ecossistema. A gente tem uma eficiência da rede muito boa e, obviamente, os protocolos que estão se desenvolvendo na blockchain da Solana também são protocolos de altíssima qualidade. Entretanto, projetos destes outros ecossistemas, principalmente Base, Arbitrum e Sui, na minha visão, têm um potencial absurdo. Principalmente porque projetos como Sui e Base ainda estão relativamente pequenos. Eles ainda estão com um valor total trancado, né? Um valor investido nos protocolos e nos aplicativos desses ecossistemas que está bem pequeno em relação aos outros, mas que tem um potencial grande de crescimento, porque Base é simplesmente uma solução de segunda camada para Ethereum de uma das maiores exchanges do mundo. Ela tem tudo para ser uma espécie de segunda Binance Smart Chain, só que de uma versão ainda mais descentralizada. Quer dizer, na verdade, é uma versão descentralizada. Dá para dizer que a Base é bem descentralizada, principalmente por causa da base que ela tem na Ethereum, né? A gente tem aqui também a Sui, que é muito interessante porque ela tá crescendo, ela tá vindo ali de baixo para cima e ela tá seguindo uma movimentação muito parecida com a da própria Solana. Tem muita gente que diz, inclusive, que Sui é a segunda Solana. Então essas moedas, na minha visão, têm um potencial muito bom. Mas pra gente entrar aqui mais a fundo e entender mais moedas que podem fazer sentido em 2025, a gente tem que ir para as narrativas. E narrativa, para quem não conhece, pessoal, são aquelas historinhas que a gente acaba contando para as outras pessoas que estão investindo em cripto para convencê-las a investir em cripto. Olha que maravilha. Com certeza você lembra dos NFTs em 2021, se você não estava morando debaixo de uma pedra. Os NFTs, metaverso, toda aquela história era simplesmente uma historinha que a gente estava contando uns para os outros e a gente acreditava, isso que é o mais doido, em que nós tínhamos um ecossistema que estava sendo construído. E é verdade, esse ecossistema está construindo agora. Ele está sendo construído ainda e ele está mais construído do que estava naquela época, mas criou-se uma euforia em torno daquela narrativa. A historinha ficou tão forte que todo mundo começou a acreditar e todo mundo começou a investir. E a gente tem outras narrativas que são interessantes hoje em dia. Um exemplo muito claro, muito forte é o da inteligência artificial. Nós temos vários projetos que estão pautados praticamente inteiros em torno da inteligência artificial e que estão se valorizando muito só por terem inteligência artificial na descrição do projeto. E a mesma coisa com essas narrativas que eu vou falar agora. Porém, antes eu quero fazer um recadinho rápido aqui da FanTokens, que é a patrocinadora do vídeo de hoje. Você já deve ter ouvido falar de FanToken, é um conceito bem popular e eles têm aqui versões tokenizadas dos principais times de futebol, eventos esportivos e, em alguns casos, até mesmo ligas inteiras esportivas, como é o caso, sei lá, do UFC. Tem muitos times interessantes aqui que estão dentro dos FanTokens e eu quero mostrar aqui para você que legal. O Santos FanToken é um token utilitário, né? Um utility token focado em revolucionar o engajamento dos torcedores através de experiências mais inovadoras para fãs do Santos e do futebol. Interessante que as pessoas que compram esse token e seguram ganham alguns benefícios do time do Santos. Ser parte de uma comunidade digital exclusiva, produtos exclusivos, colecionáveis digitais únicos, desconto, acesso a eventos e todos esses outros times aqui também têm esses tipos de benefícios. Obviamente eles também são tokens, né? Então eles podem ser negociados e esse aqui do PSG mesmo tá em alta, mas pessoalmente eu não considero muito bem esses tokens como opções válidas e viáveis assim de investimento. Eles são legais para quem é fã do time, para quem realmente quer participar dessa comunidade, para quem quer engajar. Então você pode conhecer essa aba aqui do FanTokens clicando no link que eu tô deixando aqui na descrição e também aqui no QR Code que tá logo em cima de mim. A primeira narrativa que eu quero trazer aqui forte para vocês é o DeFi. DeFi definitivamente não é uma coisa nova, né? Para quem não conhece, DeFi significa finanças descentralizadas e o DeFi é um conjunto de protocolos, né, de aplicativos descentralizados que funcionam em blockchains que possuem características diferentes ali, cada um tem a sua característica específica que te permitem
interagir com o sistema financeiro, só que em uma versão descentralizada. E a gente tem aqui projetos de staking, onde você consegue colocar os seus tokens para poder render. A gente tem o Liquid Staking, onde você consegue fazer isso, só que sem ter a necessidade de ficar com aquele dinheiro travado, você pode continuar negociando as suas moedas, mesmo elas estando em stake. Você consegue fazer empréstimos, fazer restaking e restaking líquidos. Enfim, existem vários tipos de projetos DeFi aqui. E nessa própria aba do DeFi Llama, você pode encontrar os principais projetos DeFi dos ecossistemas que eu citei. Eu acho que é uma ideia muito interessante você estudar um pouco esses projetos, e não necessariamente os tokens desses projetos vão ser boas criptomoedas para você comprar, mas se você aprender como que usa cada um desses ecossistemas aqui, você pode muito bem ter benefícios interessantes, porque muitos deles têm rentabilidades altas. Então aqui na Solana você pode recorrer ao Dito para poder usar tokens Sol sem precisar deixar ele travado ali, embora a trava da Solana seja pequena, mas é interessante mesmo assim. Camino Land para empréstimos, Solayer Restaking, Fragmentric, Open Delta, Parrot, Radium e Jupiter, Ondo Finance e por aí vai. Aqui na Base também temos várias opções interessantes, na Arbitrum também. Na Sui a gente tem alguns aqui que ainda estão pequenos, mas todos eles são bem interessantes, e é legal que aqui na Sui a gente tem vários projetos, inclusive, que estão distribuindo airdrops grandes, então é uma oportunidade muito interessante, e na minha visão, DeFi em 2025 vai ficar cada vez mais forte. Nós temos aqui como outra narrativa interessante o DePIN. DePIN significa infraestruturas físicas descentralizadas, né? Uma rede de infraestruturas físicas descentralizadas, na verdade, onde nós temos diversos projetos diferentes que têm infraestruturas úteis no mundo real, que cada uma tem características importantes e que são utilizadas no nosso dia a dia, como por exemplo, computação gráfica e poder computacional para, sei lá, treinamento de inteligências artificiais, armazenamento de dados em nuvem, distribuição de internet, de energia. Existem diversas redes diferentes que podem ser encaixadas aqui dentro do DePIN, e cada um dos projetos de DePIN estão muito interessantes no sentido de que você pode participar, às vezes, com, sei lá, espaço extra que você tem no HD do seu computador. Tem essa descrição aqui, né, desse artigo da Blockbits que eu procurei, mas DePIN se refere a um projeto de infraestrutura que utiliza a blockchain e esses princípios, né, do mundo cripto para poder incentivar os indivíduos a alocar capital ou recursos subutilizados. O que inclui, inclusive, o exemplo que eu dei agorinha há pouco de espaço sobrando no seu HD. E o interessante é que a gente tem vários projetos de DePIN que se desenvolveram muito bem em 2024 e outros que ainda estão criando uma base sólida para poder ter todo esse desempenho também em 2025. Aqui no CoinMarketCap mesmo nós temos uma lista aqui de projetos em capitalização de mercado do DePIN, e tem alguns interessantes que eu invisto já há tempo, já colocaram dinheiro no meu bolso, acredito que eles são interessantes, e nós temos outros que estão se desenvolvendo bem. Por exemplo, a própria Fala Network que está aqui, está com um volume muito grande nos últimos 30 dias, é um projeto interessante também de DePIN. Grass e a Cash Network também são projetos interessantes, também estão com um volume muito alto agora nesse começo de 2025. Projetos maiores aqui como o próprio Render, BitTensor são interessantes, eu acho que talvez eles já tenham se valorizado um pouco demais, mas que podem ser interessantes para quem está buscando ativos com uma robustez maior para poder complementar a sua carteira cripto. Mas nós temos outros aqui que são interessantes, como por exemplo Filecoin, IOTA, Arweave é uma que eu invisto já há bastante tempo. Pô, eu tô falando de Arweave, gente, desde 2021, e eu comprei a Arweave quando ela ainda, eu acho que a primeira vez que eu comprei ela tava na posição 200 e poucos em capitalização de mercado lá em 2021 ainda. Então, esse projeto aqui é interessante, já tem tempo e ele continua ficando cada vez mais interessante. Outra narrativa interessante aqui para se observar é o do RWA. E RWA significa ativos do mundo real, ou Real World Assets, e eles são ativos do mundo real que são representados em blockchains. Qualquer ativo pode se tornar um RWA, e isso aqui é um dos pontos interessantes por trás do RWA, porque esses produtos podem ser físicos como imóveis, arte, metais preciosos, ativos financeiros como bonds, equities, ou até mesmo ativos intangíveis como propriedade intelectual e seguro
seguro. Aqui a gente tem uma lista dos principais projetos de RWA de cada um dessas blockchains interessantes e vocês podem observar aqui alguns que são legais dessas principais blockchains que eu listei. Então nós temos aqui Ondo Finance, que inclusive está em várias outras blockchains além da Solana. Esse já está bem grandinho, mas ele ainda está muito interessante. Anzen V2, Franklin Templeton, Ondo Finance de novo aqui na Sui, mas novamente aqui no CoinMarketCap a gente também consegue encontrar projetos interessantes de RWA. Mas para mim o mais interessante deles não são os maiores projetos não. A gente tem alguns projetos menores aqui que continuam muito interessantes, como por exemplo Maker, VeChain, Reserve Rights, Mantra, sendo que VeChain e Mantra são bem grandes também, né? Mas eles também são projetos interessantes, eu tenho eles em carteira, Synthetix, Squant e por aí vai. Eu quero deixar claro que nenhum desses projetos que eu tô falando aqui são recomendações de investimento, tá? Eu tô listando eles aqui muito mais como uma recomendação de estudo. Eu acho interessante você avaliar cada projeto, avaliar cada narrativa, mas esses projetos dessas narrativas que se encontram nessas blockchains interessantes aqui têm uma chance muito maior. Mas agora a maior narrativa que eu tô interessado, que eu tô envolto aqui, inclusive lancei o curso agora em novembro e a gente tá se preparando já para poder abrir outra turma, tá sendo uma experiência muito legal, é de meme coins, principalmente essas meme coins menores da Pump.fan e da Solana e Base como um todo. Só para mostrar para vocês o desenvolvimento das meme coins e como os memes se tornaram uma coisa muito séria, principalmente considerando que a gente tem que lidar com moedas como Fartcoin, eu trouxe aqui alguns gráficos de desenvolvimento aqui, né, da Pump.fan. Olha só a atividade diária de usuários ativos e de novos usuários dentro da Pump.fan. Atingiu um topo aqui no começo de dezembro, finalzinho de novembro, agora está crescendo cada vez mais novamente. A quantidade de tokens também está praticamente na alta histórica, só perde aqui pro finalzinho de novembro. Quantidade de endereços criando sua própria meme coin também está cada vez maior. E um ponto interessante que eu quero mostrar aqui, só um contexto rápido, a Pump.fan é uma espécie de uma mini blockchain, não é uma blockchain, mas ela é um espaço pequenininho onde meme coins são criadas com uma facilidade muito maior e quando as meme coins ficam grandes lá dentro da Pump.fan, elas se graduam e aí elas saem da Pump.fan e são listadas na Raydium. Elas são listadas como um token da Solana mesmo. Esses tokens da Solana mesmo são esses aqui indicados na Raydium e olha só, todo esse desenvolvimento, todo esse desempenho interessante aqui equivale a essa pequena parcela aqui mais escura do volume total das meme coins que foram lançadas na Pump.fan. Então elas são muito interessantes, elas têm muito volume, elas ganham muito dinheiro, mas depois que elas saem da Pump.fan, elas fazem ainda mais dinheiro. Perdão, tava olhando errado. É esse aqui. Cinza são tokens que já graduaram, né, que estão na Raydium e preto aqui embaixo são os tokens que ainda estão na Pump.fan. Esse volume todo aqui é essa diferença toda, né, de tokens que ainda estão na Pump.fan e tokens que já se graduaram. Os que já se graduaram têm um volume infinitamente maior depois que eles saem da Pump.fan, mostrando, né, o poder dessa narrativa como um todo. E a ideia dessas meme coins não é que você vai pegar uma moeda ou outra e investir e deixar ela lá na sua carteira por meses e semanas, igual as pessoas utilizam meme coins hoje em dia aqui no Brasil. Na verdade, a ideia é realmente fazer trades e trades bem rápidos. Muitas vezes, essas moedas têm valorizações absurdas e depois quedas absurdas. Porém, essas valorizações não são tão difíceis de serem percebidas. Por exemplo, esse token aqui foi lançado 8 da noite. Olha, é completamente viável você encontrar essa moeda nesse momento aqui e ter 321% de valorização em 22 horas. E esse 320% está extremamente conservador. Inclusive, se você parar para pensar, esse começo aqui, ele tá bem parecido com várias outras moedas aqui. E se você vir nesse cantinho, clicar em Newest no DEX Screener, né, e selecionar as moedas mais novas, você vai observar que só na Solana a gente tem moedas sendo listadas, olha, a cada minuto. E isso aqui são todas as moedas que já saíram da Pump.fan. Nós estamos falando de centenas de moedas por minuto, não sei se centenas por minuto, né, mas a gente tem muitas moedas sendo lançadas o tempo todo e todas elas com volatilidade muito alta, muita oportunidade para trade. Se você ainda não conhece como que funciona o trade de meme coins na Solana, você pode clicar nesse vídeo aqui para aprender mais sobre como fazer trade de meme coins.